Bom dia quem está aqui hoje, bom dia quem está nos assistindo aí na transmissão, dando continuidade à programação que a gente fez aqui para Revestir. A gente tem mais um talk hoje. Tivemos outros nos últimos dias. Quem não conseguiu assistir está lá nos nossos canais, pode entrar, vai conseguir ver um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Antes de começar, vale lembrar que a gente tomou todas as precauções, né, do ponto de vista de recomendações para ter uma transmissão segura, um evento seguro. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui para poder falar um pouco de design, um pouco de arquitetura, dos produtos que a gente está lançando aqui na Revestir como Deca. Meu nome é Matheus Silveira, sou gerente de design de Deca e quero apresentar, apesar de dispensar apresentações, nosso convidado de hoje, Arthur Casas, bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Então, um eco, né, que aparece aí. Microfonia, mas tá bom. Arthur, me conta uma coisa, hoje a gente chegou, deu uma volta, qual que é a sua percepção geral dos produtos e lançamentos que a gente está trazendo aqui hoje na Revestir? Tem coisas muito interessantes. Eu acho que a gente está num patamar como qualquer outra fábrica fora do Brasil, né? A gente também produz algumas peças na Itália e tal, e o nível está exatamente o mesmo, os estandes estão muito bonitos. E a feira, de uma forma geral, já consolidou, né? Uma feira que muito bem montada. É impressionante mesmo. É raro ver alguma outra cidade do mundo com essa variedade de produtos. E, claro, a Dexco hoje, acho que metade da feira vocês que estão com os produtos de vocês, né? Mas eu queria hoje falar um pouco mais de design. Eu sou designer de produto, né? Estou chegando agora aqui na Deca e quando eu entro ali no nosso stand eu vejo alguns produtos que têm celebrado o design, né? E um deles, o produto que foi desenvolvido junto contigo. Queria que você me contasse um pouco mais, eu fico curioso, eu olho ali o produto, inusitado em algumas soluções, eu queria que você me contasse um pouco de como que é esse processo de desenvolvimento do design para poder chegar nessas soluções. É o seguinte, como acho que a maioria das pessoas sabe, eu especifico também. Eu não sou um designer, eu desenho o que eu preciso. Móvel, peça sanitária, enfim, o que for, sempre pedir para desenhar, eu desenho. Mas aí eu vou entrar... Você está me ouvindo aqui? Eu tô com... Tá? Eu vou pensar naquilo que eu estou precisando dentro da minha especificação, né? Eu costumo dizer que eu nunca desenho peças que eu não usaria, que eu não preciso usar, né? Então, seja lá um sofá, seja lá uma louça sanitária, são peças que me sintam falta. A peça que nós lançamos anteriormente é uma peça para um banheiro de 1,20. Quer dizer, eu pensei, né? Agora você pode pôr um banheiro maior. Mas eu pensei, puxa, eu preciso de um banheiro de 1,20 que eu possa ter uma pequena área molhada dentro da própria louça sanitária, onde está lá o creme, onde está o sabonete líquido. E eu posso fazer, inclusive, essa bancada de madeira se eu quisesse. Então foi aquela lá que nós lançamos há alguns anos. Essa, atualmente, é a peça também que eu consigo ter um banheiro com um pouco mais de profundidade, mas ele tem pouca... Claro que você pode colocar isso numa bancada, do tamanho que você quiser. Mas se eu tiver uma bancada pequena, eu consigo acomodar o que eu preciso na parte posterior da peça. E eu quero só que vocês notem, até legal, um dia que vocês colocarem no showroom essa peça, ter duas, uma do lado da outra, uma com a peça e outra sem. Sem o acessório atrás, ela é muito bonita também. Porque o faucet, como é que chama? A torneira fica no centro da peça. Então ela é bonita. Mas aquele acessório atrás, que a gente tem que vender isso como acessório, ele foi exatamente criado para poder acomodar tudo que você precisa, algodão, escova de dente, sabonete, etc. Parará, na parte posterior, sem precisar de bancada e onde você não tem tanta área de bancada. Então, a gente, assim, no fim das contas, o que a gente faz, na verdade, o que o designer faz é tentar criar soluções para pequenos ou grandes problemas que existem dentro do mercado. É isso. E de uma forma que seja bonita, né? Que seja também legal. Eu não acredito muito em design pelo design pela beleza, ai que bonito, mas você olha, cadeira bonita, linda, mas senta mal, acabou, não funciona, né? Eu estava até olhando aqui agora,
essa cadeirinha aqui que a gente estava sentado, muito simpática, eu não sei nem quem fez, ela é empilhável. Então é uma peça que foi bem pensada, ela está na proporção certa, ela é confortável. É isso que o design se presta. É para isso que a gente funciona. E no fim das contas, seja a gente como arquiteto e arquiteto de interiores ou designer, a gente está aqui para criar soluções, né, de problemas e transformar positivamente a vida das pessoas que vão usar esses produtos, né? Imagina você hoje num banheiro pequeno, você não tem onde colocar as coisas e você fica pensando aonde, sabe? Olha, ali você tem, né? Então tudo você organiza, né? Outra coisa que eu acho que é a função nossa também é organizar, né? É organizar a vida, a casa, as funções. Acho que é isso. Se eu entendi bem, é uma cuba que está fazendo um papel também de vamos falar, de uma bancada para soluções que são mais simples, né? É uma bancada que assim, dentro, é que claro que as mulheres evidentemente têm muito mais produtos do que eu tenho, mas eu tenho muito creme, né? Então eu pensei para mim, né? Eu tenho lá 2 cremes, um de dia, de noite, tenho algodão, escova elétrica, não sei. Então essa peça ela tá lá para acomodar essas pequenas coisas. E ela também, pela profundidade dela, por isso que a gente precisa simular, eu acho, alguns tipos de uso para provocar mais até o consumo dela, né? Porque, por exemplo, como ela tem uma profundidade maior, ela tem 52 centímetros. Então, veja bem, as bancadas, normalmente elas têm 60 centímetros, né? A gente conseguiu diminuir para 52, que já é um avanço. Como a torneira está afastada do fundo da peça, ou seja, da parede, eventualmente, você ainda tem espaço em cima para ter uma prateleira, né? Essa prateleira, ela poderia ter o tamanho da caixa acoplada da bacia do toalete que está do lado disso daqui. Então ali você também consegue acomodar mais produto. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Porque os espaços hoje são menores, né? Quer dizer, a gente tem uma realidade diferente. Hoje você fala num apartamento de 150 metros como um apartamento grande. Então, só que assim, você imagina você acomodar uma família com 3 dormitórios dentro de um apartamento de 160 metros quadrados, que é mais ou menos essa é a média. Então, os banheiros são pequenos. Só que assim, cada vez mais você tem produtos para usar. É isso. Eu acho que o papel do design é essa criatividade para poder entender essas demandas e solucionar de uma forma inteligente, né? E quando eu olho lá é isso, a gente está simplificando talvez um pouco do processo de especificação, de projeto, que tem uma série de complexidades em função dessas realidades dimensionais, né? Os ambientes que estão diminuindo, mas também de uma forma muito elegante solucionando isso, né? Eu vejo que a Cuba ela traz um pouco dessa inteligência, né? Simplifica a questão do espaço, mas com elegância. Mas quando eu olho para o produto também, eu vejo algumas coisas inusitadas, né? A gente falou da torneira aí no meio do lavatório, principalmente quando a gente tem um produto sem os acessórios ali na parte posterior, né? Mas também a questão da cor da matéria-prima, né? Então, esses dias a gente estava conversando, algumas pessoas associaram até com o sorvete de vanila, né? E ele tem um pouco disso, né? Tem. Mas ela não foi daí, a inspiração. Na verdade, eu estava, nesse mesmo momento que eu estava desenhando para a Deca, a gente estava desenvolvendo com um concorrente italiano de vocês uma cerâmica de piso. E essa cerâmica, eu queria que tivesse cara de cerâmica. Eu não queria que ela parecesse mármore ou que parecesse concreto. Eu queria que ela tivesse cara de cerâmica e textura de cerâmica. E a gente desenvolveu, inclusive, com fornecedores aqui no Brasil, até xícaras de café, tal, com essa textura. E nesse processo de desenvolvimento dessas xícaras, dessas cerâmicas, tal, a gente começou a trabalhar com a Deca na pia anterior. Na pia, né, que a gente chama, é o Cuba, sei lá. E eu falei, putz, em vez de fazer branco, né, aquele branco, né, branco privado, né, que é aquela coisa brilhante assim, que eu acho meio, sabe, o fosco também. Vamos tentar trazer um pouco desse material quente que é a cerâmica. Eu acho bonita a cerâmica crua, né? A cerâmica quando essas peças todas que eu acompanhei quando a gente desenvolveu algum tempo atrás, na Deca, alguma coisa, eu vi as cerâmicas antes de elas serem
terem a cor, terem a pigmentação. Não é pigmentação, você vê aquela pintura, é uma cerâmica bonita, né? Era aquilo que eu estava buscando, e eu achei que vocês não iam dar conta de fazer isso. A gente conseguiu fazer, mas ficou exatamente igual aquilo que a gente mandou. Então eu gostei muito. E é uma cor que ela vai muito bem com vários tipos de pedra também. Se você colocar, tem mármores que você colocar com travertino, até travertino, esses mais normais, assim, ela fica muito bonita. Esses mármores mais desenhados, nacionais, ela fica bonita. Então, assim, eu acho mais elegante até do que a branca. Eu adoraria que a Deca fizesse, aqui provocando o senhor aqui, ó, as bacias sanitárias também com essa cor, né? Eu acho que seria legal para sair esse branco privada, que eu acho, assim... A privada é uma palavra horrível, né? Só para o branco é feio mesmo. Mas a gente está trabalhando, posso te antecipar aqui, a gente tem pensado muito nisso, um spoiler, mas a ideia é essa, né? A gente dá opções para poder, talvez, ter alternativas àquelas cores que já são mais comoditizadas, como o próprio pro branco, né? Mas, de fato, eu acho que essa escolha da cor, eu não sabia que a inspiração era a cerâmica antes da queima, né? Aquela cor dela natural. Mas eu acho também que ela traz um pouco dessa flexibilidade na composição, né? E aí nos materiais, ali na própria prateleira dos materiais, o uso da madeira complementando de uma forma bem acolhedora, né? Eu acho que a escolha das cores nas empresas, elas podem ter as cores da moda, as cores mais ousadas, aí, mas eu acho que assim, existem cores que elas entram bem com diversos tipos de materiais. Eu acho que as mais complicadas são as cores primárias, que é exatamente, uma das cores é o branco, né? Que é o branco que você está lá. As cores primárias são mais complicadas, mas assim, quando você vai assim, para um tom de cinza que não tem azul, e que não tem vermelho, não tem azul, ela é bonito, ela entra com várias pedras, com várias coisas. Quando você vai para o bege também, que não tem vermelho, eu fico sempre enchendo o saco no pessoal. O pessoal do Duratex, assim, né, do tempo inteiro, não, tira o vermelho, tira isso aqui lá, mas que vermelho? Está aqui, ó, você tem vermelho na composição. E realmente você vai entender que isso ela acaba combinando com uma gama de materiais muito maior, e isso é importante. Da madeira, né? A gente também ali aplicou madeira no processo para poder compor com a cerâmica. Eu acho que a madeira o que eu sempre procuro usar a madeira nos elementos que você tem a relação mais tátil, né? Então ali exatamente nas tampas, né, onde você tem isso daqui, de você pegar a ideia daquela tampa é ser uma coisa bem macia, sabe? Que seja gostosa de pegar, não seja uma coisa com laterais mais retas para ficar. Então é mais ou menos isso. E é uma madeira meio neutra, né? A gente não procurou usar uma madeira que tivesse uma presença muito maior. E a madeira, com aquele tom de cerâmica, é muito bem-vinda também, né? A madeira com branco eu não gosto muito, mas com aquele tom de cerâmica eu acho que fica muito elegante. E me conta uma coisa, a gente fala um pouco do aproveitamento do espaço, né? Mas quando eu vejo a cuba, principalmente sem os acessórios, aquela instalação da torneira, ela me traz também um quê de inusitado, né? Então, esse é o ponto, porque assim, aquele acessório atrás, ele não é necessário para quem tem uma pia muito grande, né? Tem soluções de pia que aquele acessório é desnecessário. Temos que vender aquilo como acessório, não como parte da pia. Porque ela é muito bonita, sem o acessório, eu acho ela até mais bonita, assim, porque ela é mais limpona, mais sem elemento, acho que fica mais bonito. Enfim, o acessório é só para poder usar espaço em banheiros menores, né? E sem o acessório enaltece um pouco a peça central, né? Que é a torneira, dá um destaque, tá no centro, né? Além da questão funcional também, né? Da água, que não vai transbordar para a bancada, né? Mas pensando um pouco nessas inspirações, né? De onde vieram as inspirações para aquele desenho especificamente? Eu não sei. O que eu estou te falando, assim, eu não consigo nada eu não tenho tanta inspiração assim que vem do além.
eu preciso ser provocado de uma necessidade ou de um projeto. Por exemplo, eu não consigo fazer uma casa se eu não tenho um cliente. Eu preciso ter o cliente, ter o prazo para entregar, para sentar e desenhar. Não desenho uma coisa do zero. E a peça, e isso foi a mesma coisa. Demorou anos para desenvolver isso daqui. Eles não sabem aqui, mas foram uns 2 ou 3 anos. E a gente fez a primeira peça, deu um resultado legal, vamos para uma segunda. Eu falei, putz, o que a gente está precisando? E veio em função disso, de dar uma resposta àquilo que a gente precisava. Né? Até uma questão de encaixe, a peça tem uma inteligência nela que é interessante e que era bom depois a gente até conversar melhor para alertar. Por exemplo, ela tem um encaixe exatamente da espessura que a marcenaria pede para fazer as gavetas e o fechamento do gabinete. Para que isso? Para que realmente a gente não use nem 1 centímetro a mais. Eu vi lá, está meio centímetro a mais do limite da borda da peça. Né? Legal se ela tá alinhada ali na coisa toda, por conta de espaço, por conta de uma questão estética, que fica bonito, ela está chegando até o final, por conta da água não penetrar nessa marcenaria. Enfim, tem uma série de coisas que ela foi desenhada para isso, com encaixe ali. Então, é isso. Dependeu da necessidade. Não... Mas ela tem flexibilidade também, né, Arthur? Quando você traz um pouco desse conceito dela ter sido pensado para o espaço menor, né, de conseguir encaixar no gabinete, ela também num espaço grande, ela tem uma aplicação legal. Porque ela é grande, ela é generosa, ela tem um tamanho generoso. Quando você pensa, puxa, mas uma pia de 52 por 52 para um espaço pequeno, qual é o sentido? Porque você criou uma inteligência ali atrás para fazer resolver ela também como bancada. Mas se você tirar aquilo e você ter uma bancada de 3, colocar 2 cubas dessa, maravilhoso, né? Muito mais. E como você imagina essa composição, né, no espaço? A gente falou muito, explorou o espaço pequeno, né? Mas putz, aí o céu é o limite. Sei lá. Eu agora vou começar a usar, agora que está pronta. Eu vi hoje pela primeira vez, você sabe, né? Eu não tinha visto. Eu tinha visto um protótipo. A gente comentou em cima do protótipo, eu já vi pela primeira vez, gostei bastante. Então agora eu vou começar a usar, vou começar a especificá-la pensando uma bancada grande com 3 metros, eu acho que você tem espaço para colocar esses outros elementos, né, como de uma forma mais livre no meio nessa bancada e deixa a pia sem nada, bonito. Sim, mas quando a gente olha também do ponto de vista de linha, né? A gente tem uma linha de produtos. Como é que você vê essa cuba, a anterior que a gente desenvolveu, os metais, como é que você vê essa linha, né? Como é que é essa composição? A linha da Deca ou a linha da minha? Deca. Da Deca? Olha, eu acho que a Deca tem peças super interessantes. Uma coisa que eles fizeram esse ano, que eu vi aqui com o Matheus, que eu gostei bastante, é uma banheira de 1,35, que normalmente você precisa de um espaço maior. Porém, ela não é uma banheira, ela é um ofurôzinho, porque ela tem uns 70, 80 de altura. Não Sim. sei. E tem então, assim, é uma peça inteligente. Você vai ficar lá com a água até aqui, vai ser um lugar relaxante para você ficar. Não é aquela banheira baixa que você fica escorregando e tal. Então, assim, eu acho que é uma peça que realmente o mercado precisa. Então, Matheus, eu vejo muito mais isso do que a questão da beleza da peça, simplesmente, e tal, ou de uma novidade tecnológica que, às vezes, ela não precisa. O que me chamou a atenção foi essa peça. Gosto muito das pias de metal que vocês desenvolveram. Eu esqueci de usar. Acho muito bonito essas peças de metal. Gostei dessa bacia que vira bidê, porque ela não é aquele preço da Toto, da Duravit, etc. Tararara, e é uma peça que é muito prática para colocar em qualquer banheiro, né? Eu acho que você não precisa ser um banheiro, o banheiro principal do casal, da suíte, etc. Eu acho que qualquer banheiro, então ela realmente elimina a necessidade do bidê, né? O bidê não tem mais nenhum sentido. E o que a gente viu hoje aqui na Deca foi isso.
Depois vimos outras coisas da Duratex. Para quem está nos escutando, a gente está falando aqui dos nossos assentos smart, né, que é a tecnologia que a gente traz comodidade também a serviço da experiência. Né? Então, como é que o design pode contribuir para fácil de usar, né? Não tem aqueles controles todos, aquelas coisas todas. E quando a gente pensa na linha Arthur Casas, como é que você vê essa evolução dos produtos? Eu acho que nós temos ainda poucos produtos, mas eu também acho que não tem que ter tantos, mas ainda falta uma coisa ou outra. Eu acho que a gente está num processo de desenvolver ainda os acessórios, né? Eu acho legal desenvolver a privada. Não branca. Não branca. Mas eu acho que estamos andando, né? Estamos caminhando, e estamos caminhando bem. Então, o que a gente fez até agora está funcionando. Pelo menos a gente está especificando, e eu acredito que outras pessoas também estão. O importante é o seguinte, se eu faço um produto e eu não especifico, é que tem alguma coisa errada, né? Sim. E Arthur, me conta uma coisa, nós estamos aqui, é a primeira Revestir que eu estou participando, né, mas a gente está num momento diferente, uma Revestir que tem muitas pessoas aqui presentes, né, talvez um momento de reconectar com esse universo dos produtos, né, arquitetônicos, a decoração, né, os materiais. Como é que você vê agora esse cenário futuro? Né? A gente passou por um período e agora estamos aí abrindo as portas, um novo cenário está compondo. Como é que você vê o papel do design, da arquitetura nesse novo momento que a gente está entrando? Olha, na verdade, eu não vejo muita diferença dos momentos todos aqui. Eu acho que talvez a Dexco tenha uma novidade com você aqui comandando o design e pensando na empresa como uma coisa só. Antigamente era a Deca, Duratex, hoje a gente tenta entender mais essa nova marca que está se criando no mercado aí, que está se consolidando no mercado. No cenário da decoração, do interior, da arquitetura, com essa pandemia só melhorou esse cenário, porque as pessoas começaram a se virar um pouco mais para dentro. Acho que vai voltar a ser o normal que era antes, daqui a algum tempo, mas o pessoal começou a entender mais a necessidade de se virar para dentro. Então, assim, você hoje conseguir abrir a Revestir, eu nem sei se teve ano passado. Teve ano passado? Não teve? Não, digital? só virtual. Eu acho muito legal, né? De novo, você conseguir, porque no fim das contas, o que a gente vê aqui não é só ver, é sentir, né? Você tem que sentir o material, entender. Tem uma questão tátil, também tem uma questão sutil de brilho, de coisa que só presencialmente você consegue fazer isso, né? Ter o contato, né, com quem está vendendo a peça, mas também com quem criou a peça, como eu, ou como as pessoas que estão dentro dos estandes, aí, os outros designers. É interessante para entender um pouco, até como usar isso. Eu acho que isso daí é uma volta do que a gente tinha, né, com a experiência que a gente adquiriu nesses 2 anos aí, quando não aconteceram as feiras, por exemplo. Perfeito. Então, esse aprendizado que a gente teve, né, de valorizar o ambiente, de celebrar os rituais, os ciclos que acontecem na casa, permanecem, mas a gente talvez volte com alguns outros hábitos. Eu percebi, assim, de uma certa forma, que teve uma preocupação a mais clara em uma permanência maior dentro da casa, né? Se pregava muito antes da pandemia a vida na rua, né? Vamos viver em lugares menores para viver mais na rua, como cidades que já deram certo, tipo Nova York, Londres, etc., quando os espaços são muito caros, né? Então, e percebeu que tudo pode dar errado, né? Que você tem que ficar mais dentro de casa. E dentro de casa, às vezes, quando você tem uma família maior, começa a criar conflitos, né? A gente falava muito em espaços de integração da família, que são importantes. Hoje a gente pensa como segregar de alguma forma também, porque às vezes você precisa do teu momento ali. Então as coisas mudaram e a reflexão sobre a forma de morar, sobre essas questões também mudaram. Então, e eu acho que essa mudança vai ficar por muito tempo, não sei se para sempre é uma palavra muito
muito perene, né? Acho que tem que, talvez por um bom tempo, porque a gente pode ter uma outra pandemia. Então, né? E também a questão também, né, de você morar, de você também poder trabalhar. Hoje o pessoal do meu escritório trabalha no escritório porque quer trabalhar no escritório. O dia que ele quer trabalhar na casa dele, ele trabalhar na casa dele. Antes da pandemia não era assim, né? Mas as pessoas gostam da socialização, gostam de estar junto com outras, gostam de sair de casa, né? Mas o dia que ela vai... Então, assim, ter esse espaço dentro de casa também, onde você possa ter o teu momento ali de reflexão mais solitária, né? Então, a casa vai mudar, a casa mudou. Por quanto tempo, não sei, mas mudou. E que bom, né? Porque a cidade é um organismo vivo, né? Ele é mutante. Eu acho que a gente vai também ver isso no modelo de cidade que a gente quer pra gente, né? Depois dessa reflexão. E talvez o bom é isso, né? A gente viveu um extremo diferente daquele que a gente tinha, é mais fácil a gente encontrar um ponto de equilíbrio, né? A nossa cidade é uma cidade que ela não melhorou o que ela deveria ter melhorado, né? Infelizmente, assim, ela tem vários problemas, assim, então, assim, daí eu acho que até a gente produz uma arquitetura e uma arquitetura de interiores melhores por conta de morarmos em cidades tão caóticas como a gente mora no Brasil, então, com tantos problemas, inclusive de segurança, né, que é uma coisa que outros países que todo mundo viaja aqui sabe que a gente não tem que se preocupar com isso. Então, de novo, a casa, realmente a nossa é melhor do que a dos outros de fora, porque a gente tem que ficar mais tempo dentro de casa. É isso. Pessoal, hoje é o primeiro dia que eu estou conhecendo Arthur. Arthur, o papo é muito bom. Eu queria alongar ainda, conversar, explorar, me inspirar nas coisas que você está trazendo, mas a gente tem um compromisso com a agenda. Que bom. Queria agradecer muito a presença... Eu não tenho mais nada para fazer hoje. Se alguém quiser me convidar para almoçar... O convite está feito, vamos almoçar. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui conosco presencialmente, quem está nos assistindo também, agradecer a audiência. Esse conteúdo está sendo gravado, vai ficar disponível nos nossos canais. Hoje aqui a gente aproveitou para falar um pouquinho mais do lançamento da Cuba Arthur Casas. Quem vier a Revestir, fica o convite para poder passar lá no nosso stand, conhecer esse lançamento e todos os outros que a gente está apresentando. Quem não conseguir, estiver por São Paulo, nós temos nosso espaço lá na Avenida Brasil, o Espaço Design Deca. Passa lá para poder conhecer esse e todos os produtos que a gente tem aí no nosso portfólio. Arthur, prazer enorme te conhecer, te receber. Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Obrigado.